A paz do Senhor, meus irmãos. Quero trazer aqui algo muito interessante, né? Uma questão diferente, a qual eu fui questionado por um inscrito do canal que me perguntou se haveria vida fora do planeta Terra, vida extraterrestre. Eu falei para ele que ia responder nas escrituras sagradas, então promessa é dívida, tô aqui para responder a pergunta, né? Eu sei que tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Eu quero já, sem demoras, ler aqui a Bíblia Sagrada, amém? Apocalipse 12, 7, que vai dizer assim, ó. E houve batalha nos céus. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos lançados com ele. Então veja que a Bíblia deixa claro, meus irmãos, que existem sim seres mais poderosos do que nós e com mais sabedoria do que nós também. Nós vemos na Bíblia Sagrada muitas passagens onde anjos de Deus se comunicou com o homem, como Gabriel, um exemplo, né? Então nós vemos aqui que a Bíblia relata que foram lançados milhares, né, talvez até milhões de anjos que se rebeliaram contra Deus e houve guerra nos céus e eles foram lançados na terra, tá? Esses anjos claramente são anjos que tinham vários tipos de poderes, né? Como, enfim, a gente vê que o próprio anjo Gabriel, quando ele foi ali, Zacarias, ele foi dar a notícia que Zacarias seria pai, né? Queria nascer ali João Batista. Zacarias, sendo já velho e a sua esposa também sendo velha, ele sorriu e ele falou: olha, por não acreditar na minha palavra ficarás mudo. E ele ficou mudo na hora. Então mostra que os anjos têm bastante poder, uma certa força ali dada por Deus. Então assim, existem outros seres, né? Realmente superiores a nós, tá? Então a Bíblia fala de anjos, arcanjos, querubins e serafins, né? Lá em Efésios 6, se nós olharmos, vai falar que o adversário, que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Ou seja, aqui está falando de três tipos de seres espirituais, né? Principados, príncipes, né, das trevas, potestades e hostes espirituais da maldade. Então, da mesma forma, nos céus existe anjos, arcanjos, querubins e serafins. São seres diferentes e seres muito mais superiores que o ser humano. E podem sim, claro que se for a vontade de Deus, se comunicar com o homem, né? Foi assim na Bíblia inteira, nós vemos isso, né? Nós vemos lá os anjos que vieram se comunicar com o pai de Sansão. Nós vemos o anjo Gabriel que veio se comunicar com Maria. Depois também apareceu para os pastores ali, né? Quando o menino Jesus nasceu. Então nós vemos inúmeras passagens. Nós vemos aquela passagem de Eliseu, né? A qual Geazi cercaram ali a casa de Eliseu e Geazi se desesperou e Eliseu falou assim: Senhor, abre os olhos espirituais dele para que ele possa ver. E quando ele falou: Geazi, vai lá e olha de novo. E quando Geazi foi, havia em volta da casa deles centenas de anjos, né, e carruagens que estavam os protegendo, né, estavam protegendo eles. Então assim, meus irmãos, existe sim seres, tá? Então o que o povo chama aí, claro que muita coisa é falácia, é mentira, ou é simplesmente histórias que o povo conta, né? Não, claro que os extraterrestres, eles chamam de extraterrestres, né? Mas na verdade são anjos caídos, ou anjos mesmo de Deus, que pode sim se manifestar em forma corpórea e se apresentar para os homens, tá? Isso está em toda a Bíblia. Eu vou até ler mais uma mensagem aqui, ó, que está em Apocalipse 5. Está aqui em Apocalipse 5. Mas existe dezenas, né? Talvez quase centenas de passagens aqui que relata anjos. Mas vamos lá. Apocalipse 5. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 11. Apocalipse 5, 11 vai dizer assim, ó. A Bíblia Sagrada está aqui.
vai dizer assim, ó: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então são, nos céus, irmãos, são milhões e milhões, milhões de milhões e milhares de milhares, ou seja, está falando de milhões, talvez quase bilhões de anjos. Imagina o tanto de anjo que caiu, a terça parte caiu, milhões de anjos caídos também. Então, quer dizer, existem muitos seres espirituais que de uma forma ou outra pode sim se apresentar às vezes para as pessoas em forma corpórea, tá? É difícil de acontecer, muito raro, mas acontece sim, tá? A gente tem experiências no evangelho, né, de pessoas que, e muitas das vezes esses espíritos pode, no caso dos demônios, né, tem o costume de muitas das vezes aparecer em forma corpórea de pessoas que já morreram para enganar as pessoas, né? Ou muitas das vezes em forma corpórea de animais, tá bom? A Bíblia diz: e não é de se admirar que Satanás se transforme em anjo de luz, seu ministro e ministro de justiça. Então, existem seres fora do planeta Terra? Existe anjos, arcanjos, querubins e serafins e anjos caídos. Então existem milhões e milhões de seres fora nós, né? São seres mais evoluídos que nós e com um poder maior do que nós. Claro que Deus está no controle de tudo, é o Todo-Poderoso, né? E nenhum desses seres podem também fazer o que quer. Claro que Deus tem que pedir permissão para Deus, né? Porque Deus está no controle. Então, enfim, espero que tenha respondido a pergunta de vocês. Dá para entrar em mais questões aqui, mostrar muito mais passagens, né? Mas eu creio que já é o suficiente, tá bom? Então, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês.